Bom, bom dia a todos. Vou iniciar aqui então uma pequena palestra sobre inteligência artificial e, nomeadamente, aqui dei-lhe o nome a IA como operacional das nossas oficinas, da sua oficina, da minha oficina, e partilhar aqui um bocadinho convosco também aquilo que tem sido o meu caminho e a minha experiência com este tema que está aí agora, todo o hype à volta da inteligência artificial, toda a onda que nós vemos agora, né? Temos inteligência artificial em tudo, porque não também aplicar às nossas oficinas? E desde já eu quero perguntar, até porque vocês não são muitos, braço no ar aí, quantos de vocês é que em oficina ainda utilizam processos manuais? Todos têm oficina? Ali já percebi que sim, tem oficina? Não? Tem oficina? Pequena oficina? Tem oficina? Não? O que é que eu quero dizer aqui com processos manuais? Processos manuais são coisas feitas de uma forma constante, mas sendo feitas sempre à mão. Utilização do papel também, muita utilização do papel, mas não só. Okay? Atenção que quando falamos aqui da digitalização, desmaterialização e tudo mais, não estamos só a falar de retirar o papel. É retirar o papel e também retirar o excesso. E quando eu digo excesso é todas aquelas coisas que nós fazemos fazemos muitas vezes e que olhamos para trás e vemos assim, se calhar estamos a perder demasiado tempo a fazer coisas, nós quando podemos arranjar alguém que as faça em automático. E é um bocadinho isso que eu vou aqui fazer convosco. Eu não estou aqui, como é óbvio, para criticar quem quer que seja da utilização ainda do papel e de não utilizar esta desmaterialização de processos nas oficinas, mas malta, temos que pensar uma coisa, nós estamos em 2026 e em 2026 nós temos que pensar nas nossas empresas e atenção que as nossas oficinas são empresas, okay? E aquilo que nós vemos aí em todo o mercado a falar de inteligência artificial, nós não podemos dizer assim, o caso da minha oficina é diferente porque é uma oficina, não. É uma empresa e sendo uma empresa, tudo aquilo que se aplica nas restantes aplica-se de igual forma. Até porque a digitalização em todo o mercado e nas oficinas também não é uma tendência, não é algo que é do momento, é efetivamente qualquer coisa que vai ficar de futuro. Antes de mais, quem é que eu sou? O meu nome é José Pedro, eu sou responsável de operações pela Car Academy, que é uma empresa de formação e consultoria na área automóvel, está no mercado desde 2015 a ajudar as oficinas de propósito com a formação técnica, a formação organizacional e também a consultoria, sobretudo a consultoria técnica, mas também com uma vertente de organização de oficina, onde nós ajudamos clientes a implementar muitas das coisas que nós vamos ver aqui. Durante os últimos 2 anos e meio a 3 anos, quando se começou a falar muito de inteligência artificial, eu entrei logo na onda da inteligência artificial e comecei a olhar para a minha empresa e a pensar onde é que nós vamos implementar a inteligência artificial, onde é que faz sentido implementar, e começámos a perceber que faz sentido implementar quase de fio a pavio, em quase tudo aquilo que são processos que nós fazemos de uma forma diária. E é isso que eu basicamente estou a fazer nestes últimos 2 anos e meio a 3 anos, é fazer esta dita implementação, e aquilo que vou partilhar aqui convosco é, e concretamente em contexto de oficina, como é que eu implementei ou como é que eu estou a implementar. Atenção, quando nós falamos aqui, quando eu implementei, isto é um processo que é contínuo, é como é que eu estou a implementar a inteligência artificial concretamente no nosso negócio, falando aqui diretamente oficina. E basicamente eu dividi aqui em 3 eixos. O eixo do marketing, e é esse um dos eixos onde nós implementamos a inteligência artificial na nossa empresa, que é sobretudo a ideia de criar conteúdo. Todos nós, como é óbvio, todos nós temos empresas, nós, vocês basta a gente olhar aqui para este universo à volta, está tudo a comunicar nas redes sociais, está tudo no Instagram, está tudo, hoje em dia, menos no Facebook, é um facto, está toda a gente no TikTok, ou seja, está toda a gente nos canais digitais. Eu, enquanto empresa, se quero vender os meus serviços, aquilo que eu tenho que fazer é estar nessas plataformas onde os meus potenciais clientes também estão. Como é que eu vou fazer isso? Criando conteúdo. Só que o criar o conteúdo por si só, eu tenho 2 formas de o fazer. Vou fazendo um post ao outro e deixo aquilo cair no vazio, ou então tenho que levar isto de uma forma mais séria, de uma forma consistente, por assim dizer, que é publicar sistematicamente, publicar com consistência, publicar muito conteúdo. E quando eu digo publicar sistematicamente, se vocês olharem para as nossas redes sociais,
Car Academy, vocês veem sistematicamente há semanas e semanas e semanas a fio, às segundas e às quartas-feiras sai uma publicação, à quinta-feira sai uma newsletter e de vez em quando, à sexta-feira sai um vídeo. Isso é um trabalho que é um trabalho muito extenso e nós aqui temos duas formas de o fazer. Ou arranjamos um departamento de marketing para dentro da empresa e todo o custo está associado a isso, ou então metemos alguém a fazer por nós. E hoje nós temos alguém que faça por nós. Chama-se inteligência artificial. Nós definimos os temas, nós dizemos que no calendário do próximo mês vai sair este tema, mais este tema, mais este tema e por aí fora. Damos um clique e esperamos que um automatismo gere todo aquele conteúdo como se fosse eu a escrever. Só que em vez de ser eu a escrever os posts, é a inteligência artificial que o está a fazer por mim. Essa mesma inteligência artificial não vai publicar nada sem a minha autorização, sem a minha aprovação. E então submete-me à aprovação, eu faço a aprovação dos conteúdos e os conteúdos são publicados também de uma forma automática. Quer dizer que quando eu quero fazer uma publicação, uma dita publicação, por exemplo, quarta-feira às 9h30 da noite, essa publicação na quarta-feira sai efetivamente às 9h30 da noite, sem eu precisar estar lá a lembrar-me, quarta-feira, 9h30 da noite, dar o clique para fazer a publicação. Ou seja, é um fluxo de trabalho que sai completamente em automático, como é óbvio, com automatismos a trabalhar por trás, com inteligência artificial a trabalhar por trás. Da mesma forma que, e estes termos aqui se calhar podem ser um bocadinho, se calhar não tão presentes no nosso dia-a-dia, no nosso sim, mas leads e menor CAC. O que é isto, leads com menor CAC? Leads são oportunidades de negócio, basicamente. Okay? Oportunidades de negócio que nós geramos, por exemplo, nós estamos aqui, estamos presentes na feira, vocês passam no nosso stand, é uma oportunidade de negócio para nós, nós registamos essa oportunidade de negócio. Mas depois é preciso fazer uma coisa extremamente importante, que é acompanhar essa oportunidade de negócio, dar seguimento a essa oportunidade de negócio. Nas oficinas é exatamente igual. Se calhar quando vocês têm um carro na oficina, dão um orçamento a um cliente, é claro que aí a comunicação com o cliente vai ser, o cliente não se vai esquecer porque tem um carro na oficina, como é óbvio, não é? Aliás, ele faz questão que vocês também não se esqueçam de devolver o carro com o maior pressa impossível, mas aqueles orçamentos que vocês recebem de carros que não estão na oficina e que vocês dão esse mesmo orçamento, vocês nunca mais vão atrás desse orçamento e não vão pressionar o cliente para que ele venha até vocês fazer a dita reparação. Porquê? Porque com a azáfama do dia-a-dia, com a correria do dia-a-dia, nós não nos lembramos de fazer isso. Então o que é que nós temos que fazer? Meter alguém a fazer isso por nós. Eu dou um orçamento ao cliente, mas automaticamente tenho um sistema, um automatismo que 24 ou 48 horas depois vai relembrar o cliente, vai mandar uma mensagem do WhatsApp ao cliente e pergunta: ei, Sr. cliente, viu a proposta que eu lhe enviei? Tem alguma dúvida relativamente à proposta? Qualquer coisa assim do género. E eu não preciso estar a lembrar-me, não é? Passado 24 ou 48 horas, de pegar no telefone, ligar para o cliente e perceber se ele ficou satisfeito ou não ficou satisfeito com essa mesma proposta. Tá? Tudo isto que eu vos estou aqui a falar, eu não vos estou a falar em teorias. São sistemas que nós temos implementados ao dia de hoje. E com a tecnologia que existe e que está disponível para nós, para vocês, para qualquer um de nós que está aqui dentro deste evento, é possível fazer isto. Existem ferramentas que permitem fazer isto. Eu não estou a falar do futuro, eu não estou a dizer que isto vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Não, isto está a acontecer efetivamente atualmente. E até porque isso vai fazer baixar aquele termo que ali está, que é o CAC, que se chama, ou que significa, desculpem, custo de aquisição do cliente. Nós, e mais uma vez o nosso exemplo aqui na feira, nós pagamos ou investimos um bom pedaço para estar presentes neste evento. O que significa que nós temos que rentabilizar esse investimento. E uma das coisas que nós temos que fazer é baixar o CAC, o custo de aquisição de cliente. Como é que nós conseguimos fazer isso? Se eu estou a gerar leads, se eu estou a dar orçamentos, significa que eu tive que trazer o cliente até mim, eu tive que pagar para trazer o cliente até mim. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer através de publicidade nas redes sociais, o que é que seja, ou a própria produção do vídeo, ou o tempo que me exige a produzir o vídeo, o conteúdo para as redes sociais, tudo isso é um custo de tempo para a organização. Eu tenho que rentabilizar esse custo e isto permite-me rentabilizar esse custo. Meter um automatismo atrás do cliente permite-me rentabilizar este custo e baixar o custo de aquisição do cliente. E no fundo,
trabalhar aqui tudo aquilo que se chama o funil de marketing, que é, eu tenho uma série de oportunidades de negócio, mas depois tenho que ir afunilando essas oportunidades de negócio até concretizar aquilo que mete dinheiro dentro da empresa, que se chamam faturas, vendas. E tudo o que sejam estes automatismos ajudam a fazer isso. Okay? Outro dos eixos onde nós estamos estamos a implementar e em constante implementação da inteligência artificial nas nossas organizações, nos nossos negócios, tem a ver, como é óbvio, com as vendas. Porque não interessa só eu estar presente, eu ir para as redes sociais e dizer: ei, malta, eu estou aqui, eu faço um vídeo, epá, eu faço e aconteço. Agora também é preciso vender. E como é que eu vou fazer essa venda? Bom, em termos de oficina, eu encontrei aqui uma série de padrões no meu negócio. É claro que depois cada um dos vossos negócios tem os seus padrões que vocês têm que identificar, que têm que ser otimizados. E uma dessas questões eram a nutrição de estimativas. O que é isto, nutrição de estimativas? O exemplo que eu vos dei há bocadinho. Eu envio um orçamento ou uma estimativa ao cliente, mas eu depois tenho que ir nutrindo essa estimativa. Eu tenho que ir acompanhando o cliente. Eu tenho que ligar ao cliente uma vez, eu não tenho que ligar, mas tenho que meter um automatismo a fazê-lo, ou enviar uma mensagem ao cliente a perguntar se já se decidiu. O cliente diz que não. Ok, então eu tenho que relançar esse negócio, eu tenho que ter forma de, ele não decidiu agora, bem, espera aí, deixa-me dar mais um dia ou dois, ou uma semana, ou que seja viável, e vou novamente atrás dele. Vocês podem estar a pensar assim: pá, mas isto assim é um gajo chato para caraças. Malta, esqueçam se é chato ou não é chato. Aquilo que vos mete dinheiro em casa são vendas. E para nós fazermos vendas, nós temos que ir atrás do cliente. E atenção, que eu não sou um comercial puro, ok? Eu sou técnico e é para mim muito difícil fazer o papel de comercial, mas no fim do dia aquilo que conta são os euros em caixa. E é para isso que nós temos que trabalhar. Outro padrão que eu encontrei concretamente no meu negócio oficina, foi a dificuldade de fazer a comunicação com o cliente quando se tratava de um diagnóstico. E porquê é que eu digo a dificuldade de fazer a comunicação com o cliente? É a expectativa do cliente. A partir do momento em que vocês identificam a avaria do carro, vocês dão o orçamento ao cliente, o cliente aprova o orçamento. A partir do momento em que o cliente aprovou o orçamento, a expectativa do cliente é que vocês, na hora a seguir, comecem a trabalhar no carro. E todos nós sabemos que em oficina isso não vai acontecer. Vocês vão começar a trabalhar no carro, primeiro quando a peça chegar, ou mesmo que não seja peça, vocês vão trabalhar no carro quando entrar novamente no vosso fluxo de trabalho. Mas a expectativa do vosso cliente não é essa. E eu tinha esse mesmo problema, que era gerir esta expectativa entre a recepção e o cliente. Como é que nós começamos a fazer isso? Todos os diagnósticos que são feitos em oficina passam por um formulário, ou seja, os meus colegas técnicos têm que preencher um formulário, que é um formulário de diagnóstico, que dá indicação à recepção de tudo aquilo que o carro precisa de fazer e quantos dias de expectativa após a recepção do material é que a viatura vai estar imobilizada. E isso faz com que o recepcionista, quando receba aquele relatório diagnóstico, primeiro, é mais simples para ele explicar ao cliente o que é que o carro tem, porque eu não tenho técnicos a falar diretamente com o cliente, é o recepcionista que fala com o cliente, e neste caso tem uma melhor explicação e, sobretudo, tem uma melhor expectativa de gestão do tempo, quanto tempo é que vai levar aquela viatura a ficar pronta. Perguntam vocês, onde é que entra aqui a inteligência artificial? A inteligência artificial melhora este canal de comunicação, que é: o técnico não precisa estar a dizer ao recepcionista o que é que tem que fazer, quantos dias é que são, quantos dias é que não são, porque assim que ele preenche o formulário, há todo um automatismo a trabalhar por trás disso que gera um argumento de diagnóstico para o cliente, ou seja, diz quase frase por frase o que é que tem que ser dito ao cliente, como se fosse o técnico a fazer. Okay? Ou seja, está escrito na perspectiva técnica, mas para ser lido, entre aspas, por alguém que não é técnico ao cliente. E isso melhora bastante a comunicação com o cliente. E, sobretudo, melhora o problema que nós tínhamos, que era a gestão da expectativa do cliente. Que é o cliente ficar ciente de que, assim que ele aprova o orçamento, eu não vou começar a trabalhar no carro logo a seguir. Eu vou começar a trabalhar no carro quando entrar novamente no meu fluxo de trabalho. Outro dos pontos que nós identificamos e onde, neste caso, está a fazer uma diferença brutal,
tem a ver com o check-up digital. Nós sabemos que existem já muitas ferramentas aí hoje que permitem fazer um check-up integral à viatura, os pontos de controle e tudo mais. Nós não utilizávamos do software que temos atualmente, porque criámos um internamente com recurso de inteligência artificial. E o que é isto do check-up digital? Nós tínhamos um problema, se calhar, transversal a, digo eu, 80% ou 90% das oficinas de norte a sul deste país, que é incrementar vendas, incrementar o ticket nas ordens de reparação que nós já lá temos. Nós temos um objetivo de ordens de reparação fechadas por dia e nós temos um objetivo de faturação por cada ordem de reparação. E se esses dois objetivos não estiverem alinhados, eu não consigo chegar ao meu objetivo de faturação e margem anual. E aquilo que nós identificamos é que não tínhamos o número mínimo de ordens de reparação que precisávamos. Pode ser que parte entretanto. Como nós não tínhamos o número mínimo de ordens de reparação, aquilo que era para nós necessário fazer era ou incrementar ordens de reparação, significa trabalho para dentro da oficina, ou então aqueles que nós já lá tínhamos, basicamente tínhamos que olhar para essa ordem de reparação de uma forma mais vendável. E mais vendável significa o quê? Significa que o cliente... Continuando, estava eu a dizer, se nós não temos o número mínimo de ordens de reparação, nós temos que vender mais às ordens de reparação que estão dentro da oficina. Como é que vamos fazendo isso? Não nos limitando a fazer aquilo que o cliente pede para fazer, porque com a azáfama toda, com o nosso dia-a-dia a acontecer, o que é que os nossos técnicos fazem? É para mudar óleo e filtro, está despachado, fatura, segue e vem outra a seguir. Mas eu quero que seja feito um bocadinho mais, e um bocadinho mais é o quê? É fazer todo o check-up, toda a verificação de controle que a viatura tem para fazer, nós implementamos para fazer. O que é que nós conseguimos com isso? Primeiro que tudo, meter os técnicos a fazer todos os pontos de controle em todas as viaturas que entram dentro da oficina, para vender mais, criar a venda adicional. Atenção, nós não estamos a dizer vender aquilo que não é preciso. Um carro que não precisa levar pneus, nós não vamos dizer ao cliente que o carro precisa levar pneus. Os pneus que já não estejam em condições, nós assinalamos e temos um argumento de vendas ao cliente. Olha, seu cliente, o carro já não está em condições, estamos a falar essencialmente de pontos de segurança, questões de segurança, que muitas das vezes o próprio cliente é sensível a fazer a sua substituição. As baterias, as escovas, ou seja, tudo aquilo que nós, com relativa facilidade, conseguimos incrementar de faturação em cada ordem de reparação. E isso permite-nos, mesmo mantendo o número de ordens de reparação não sendo o nosso objetivo, nós conseguimos, em cada ordem de reparação, vender um bocadinho mais. Onde é que entra aqui a inteligência artificial? Não só na questão do formulário, como é óbvio, mas em todo o argumento de vendas. Quando eu digo do argumento de vendas, é palavra por palavra, quase, ou frase por frase, se quiserem, o que é que o recepcionista tem que dizer ao cliente, mais uma vez, porque é que eu lhe estou a querer vender os pneus. Eu não estou a vender os pneus só porque sim. Qual é que é o argumento, o que é que está por trás daquela venda adicional? É claro que nós estamos a fazer isto com elementos de segurança, e elementos de segurança são normalmente sempre fáceis de argumentar a sua venda. E também aqui permitiu que a gente aumentasse o ticket médio, ou seja, aumentasse o valor médio de cada fatura. Okay? O terceiro eixo, que eu tinha dito que eram três: marketing, vendas, e aqui o terceiro eixo, operações. E nem de propósito, é a minha área dentro da empresa, melhorar as operações da empresa. E neste caso, como é que nós melhoramos as operações da empresa? Primeiro que tudo, com faturas automáticas. Quando falamos aqui de faturas automáticas, mesmo hoje em dia, não estamos a falar de faturas a clientes, estamos a falar das nossas faturas de fornecedores. Nós recebemos na oficina N faturas por dia. Se calhar, se vamos contar, se calhar 10, 12 faturas, no mínimo 10, 12 faturas de fornecedores na oficina por dia. Significa que nós quase temos que ter uma pessoa a tempo inteiro para introduzir todas aquelas faturas no nosso sistema, ou seja, para
registar todas aquelas faturas, todo o material que entra para dentro do nosso stock e, no fundo, aquilo que é um documento que eu depois vou ter que pagar, tenho uma data de vencimento com o meu fornecedor. Como é que nós agilizamos isto? Mais uma vez, com o recurso à inteligência artificial, aquilo que nós agora fazemos, o próprio recepcionista recebe a fatura do fornecedor, tira uma fotografia à fatura, arquiva a fatura dentro do dossiê, está feito. Porque automaticamente está um automatismo a ler toda a fatura, ler o material da fatura, ler quem é que é o fornecedor, ler qual é que é o valor e a data de vencimento e a registar isso num fecheiro, numa base de dados, onde depois, nas datas de pagamento, é disputado esse alerta. Reparem, a diferença que é eu pegar numa fatura que tem 10 ou 12 artigos, filtro de óleo, velas, pá, tudo e mais alguma coisa, e estar a registar tudo à mão, ou então chegar agora aqui literalmente com o smartphone, fotografia e o próprio automatismo cria isso por mim. Okay? E mais uma vez repito, não são ferramentas de futuro, não são ferramentas daqui a 5 ou 10 anos. Eu tenho isto a acontecer, hoje não que é domingo, okay? Mas tenho isto a acontecer segunda a sexta em contexto de oficina, sendo o próprio recepcionista a fazer isso. Outra das formas que nós, como nós otimizamos as operações no nosso dia-a-dia é com um chatbot interno, é quase como se fosse um chat GPT específico para nós. O que é isto, um chat GPT específico para nós? Nós temos, a nível de toda a empresa, e a oficina não é exceção, nós temos todos os nossos procedimentos documentados. O que é que são os nossos procedimentos documentados? Para terem uma ideia, nós temos um documento Word, PDF, se quiserem, que diz, passo por passo, como é que um recepcionista tem que abrir uma ordem de reparação, como é que um recepcionista tem que fazer um follow-up, quais é que são os carros passíveis de ser lavados ou não, consoante valores de fatura e tudo mais. Tudo isso nós temos mapeado, temos tudo isso documentado. É claro que são muitos documentos e depois os documentos ficam dispersos. E então aquilo que nós fizemos foi agregar todos esses documentos numa base de dados, que é chamada uma REG tecnicamente, agregamos tudo isso numa base de dados e treinamos um assistente virtual para consulta de procedimentos. O que significa que se qualquer um dos colegas hoje na empresa precisar de consultar um procedimento, aquilo que ele vai fazer é chamar esse nosso chat GPT, não é o chat GPT genérico, então, se vocês forem ao chat GPT, é claro que ele não vai fazer isso por vocês porque não tem o vosso contexto, não tem os vossos procedimentos, os vossos documentos. Aquilo que ele vai fazer é, treinado com os nossos documentos, vai responder aos nossos colegas com aquilo que tem que ser feito. Okay? Ou seja, é um chat treinado especificamente com aquilo que nós queremos que os nossos colegas tenham acesso. O que é que isso nos permitiu? Não permitiu substituir a equipa, e atenção aqui é um aspecto importante, e fala-se muito agora a questão da ética da inteligência artificial e o despedir pessoas e reduzir recursos humanos e por aí fora. Não é nada disso que nós estamos aqui a falar, até porque desde que nós estamos a implementar isto, desde há 3 anos, sensivelmente 3 anos a esta parte, a nossa equipa deve ter começado aí com umas 11 pessoas e atualmente nós somos 16, o que significa que nós não reduzimos pessoal. Nós até aumentamos pessoal também para fazer isto, porque hoje já é um trabalho diário, já é um trabalho de 8 horas por dia, mas também porque, como consequência, o volume de negócio cresceu, o negócio aumentou, o negócio expandiu. Porquê? Porque nós conseguimos entregar muito mais, nós conseguimos fazer muito mais com os recursos que temos. Okay? E aqui também, quando toda esta conversa que se ouve aí da inteligência artificial, que os humanos vão ser substituídos e tudo mais, primeiro de tudo, alguém tem que programar isto, alguém tem que fazer isto. Aliás, alguém tem que pensar o que é para fazer com a inteligência artificial. E depois sim, depois de estar devidamente programada, aí executa em automático, mas atenção, executa em automático até onde vocês queiram que faça essa mesma execução. Okay? E basicamente, isto também para vos dar aqui uma ideia de que isto não é... Nós não somos melhores do que ninguém a fazer isto. Okay? Isto é novo para todos nós, é novo para vocês, é novo para nós. Se eventualmente quiserem começar, por onde é que devem começar? Primeiro de tudo é um passo de cada vez, não é quererem abranger tudo. Estes exemplos que eu vos estive aqui a dar, e são apenas alguns exemplos que eu trouxe aqui, ok? Nós temos muita coisa automatizada dentro do negócio atualmente,
Mas nós não começámos por isso tudo, nós começámos por aqueles processos, primeiro, que percebemos que nos ocupavam muito tempo. Processos que estávamos constantemente a fazer a mesma coisa, a gente olhava para aquilo e dizia, pá, mas tanto tempo perdido para quê? Vamos arranjar um automatismo para fazer isso. Vocês têm que ver aqui qual é que é a relação custo-benefício para começar a fazer. Porque tecnologia existe, tá? E acima de tudo, a barreira não é um custo. O que é que isto significa? As ferramentas estão acessíveis para qualquer um de nós. O ChatGPT é gratuito, vocês conseguem utilizar o ChatGPT. Atenção que eu falo no ChatGPT, mas hoje em dia o ChatGPT já é até um modelo de linguagem artificial que eu menos utilizo. Eu dou o exemplo porque sei que hoje em dia ainda é o mais conhecido, mas surgiram muitas alternativas no mercado e alternativas muito boas para substituir o ChatGPT. E grande parte delas gratuitas. Aliás, inclusive esta mesma apresentação que vocês estão aqui a ver, posso-vos dizer que esta apresentação foi literalmente feita num lounge de um hotel em menos tempo do que se bebe um filho. Literalmente. E estamos a falar de 10 ou 12 slides. Isto porquê? Porque com toda a esquematização daquilo que eu quero fazer, eu tenho que dizer à inteligência artificial aquilo que eu quero fazer e com base naquilo que eu quero fazer, com o prompt todo bem estruturado, ela devolve-me o output. A partir daí eu só tenho que lhe dizer assim, ok, gostei da estrutura que tu me deste, gostei do conteúdo, agora só te peço mais uma coisa. Faz uma apresentação, se faz favor. Okay? E passado uns segundos, a apresentação literalmente fica toda feita. Okay? E mais uma vez repito, eu não vos estou aqui a dar conversa, não vos estou a dar lenga-lenga, todas estas ferramentas estão disponíveis para todos nós. Okay? Até porque, e aliás, nem de propósito, como termina ali, o caminho já está mais do que percorrido. Todos nós estamos a aprender com isto, como é óbvio, tá? Mas se vocês forem pelas internets fora, hoje aquilo que mais se fala aí é este tema está quente. Aquilo que nós temos que fazer é como é que eu vou implementar isto no meu negócio, como é que eu vou fazer. A minha principal, não é barreira, mas se calhar quando tudo isto começou, a primeira coisa que eu pensei logo foi onde é que eu vou implementar, como é que eu vou implementar. Porque começam a surgir logo muitas ideias na cabeça e quando começam a surgir muitas ideias na cabeça, o ruído é muito, o barulho é muito. Então, nós vamos resolver um problema de cada vez. Eu tinha o problema dos diagnósticos, o problema dos diagnósticos tinha de ser resolvido. Eu tinha o problema das faturas, era um trabalho desumano. Aquilo era um trabalho desumano. Então temos que resolver o problema das faturas, é resolver um problema de cada vez. Porque a tecnologia está completamente à disposição de todos. Mas eu não sei como é que se faz isso. Malta, se vocês não sabem como é que se faz isso, eu no início também não sabia. E também não havia formações para fazer isto. Hoje em dia já vai surgindo uma outra, mas também na altura não havia formações para fazer isto. Então, se eu não sei como é que se faz isto, eu vou perguntar, imaginem a quem? À inteligência artificial. Okay? E hoje em dia, ainda hoje em dia, a minha formação é de engenharia mecânica, engenharia mecânica automóvel. Eu hoje posso dizer que faço software, não digo tão bem como um programador, mas faço software. Não sou eu que faço o software. Eu digo o que é que quero fazer com o software. A inteligência artificial depois trabalha por trás. Todos nós conseguimos fazer isto. As ferramentas estão à disposição de todos. Aquilo que nós temos que ter é vontade de aprender e falar um bocadinho com a inteligência artificial. Fazer as questões corretas. Eu digo muitas vezes, ou aconselho muitas vezes o pessoal, não utilizem a inteligência artificial como utilizam o Google. Se vocês quiserem saber em que ano é que nasceu Portugal, esqueçam, vão ao Google, não vão ao ChatGPT perguntar. Utilizem as ferramentas de inteligência artificial para coisas mais estruturadas, para questões melhor colocadas, ok? Porque essas questões simples, vocês continuam a ir ao Google e o Google continua a ser a maior base de informação possível, porque há anos e anos a fio que tem essa informação consolidada. Tá? Utilizem a inteligência artificial efetivamente para aquilo que é mais estrutural. Para vocês, por exemplo, responderem a clientes, vocês receberam uma crítica negativa de um cliente. Aquilo que vocês fazem é, pegam na crítica do cliente, ou na reclamação do cliente, ou aquilo que seja, pegam e dizem, olha, eu quero responder a este cliente. Okay? De que forma? Quer insultar o cliente? Quer dar-lhe razão? Vocês escrevem aquilo que querem fazer. E ele dá-vos uma respostazinha toda devidamente estruturada. É claro que não vai resolver, não vai
substituir apoio jurídico, não vai substituir advogados, não vai substituir nada disso, porque aí o conhecimento continua a ser muito técnico, mas ajuda bastante neste aspecto. Tá? Da mesma forma que nós levamos isto para as oficinas, levamos também para um dos produtos que nós temos disponíveis para ajudar as oficinas. O que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a construir uma base de dados em que tem N avarias técnicas, aquilo que nós chamamos as TSBs, os Technical Service Bulletins, que basicamente tem um incidente, uma avaria que já é conhecida, nós já temos a solução e criamos um documento e alimentamos uma base de dados com esse documento. Da mesma forma que vos falei há bocadinho dos procedimentos. Pegamos em todas essas avarias, metemos todas essas avarias dentro de uma base de dados e disponibilizamos às oficinas que estão dentro do nosso produto, do nosso TechMaster, disponibilizamos um chat GPT treinado, não é um chat GPT, okay? É uma inteligência artificial que trabalha por trás daquele chat, onde basicamente as oficinas chegam lá e dizem assim: tenho um código de erro, um P0087 num Peugeot 1600 HDI, o que é que pode ser? Okay? E ele não vai à procura no chat GPT, ele vai à procura num documento nosso, em que já sabe qual é que é a solução e vai devolver-vos essa mesma solução. Ou seja, se quiserem, um chat GPT altamente treinado com avarias técnicas, mas com avarias técnicas que são conhecidas. Se vocês dizem assim, mas se eu for ao chat GPT ele também sugere qualquer coisa. Sugere, mas experimentem. E depois comecem a seguir o diagnóstico da forma como ele diz para seguirem o diagnóstico. E posso-vos dizer que vocês dão uma volta daqui a Lisboa, ainda dão um saltinho a Faro e voltam aqui até descobrirem a avaria. Porquê? Porque a informação é muito abrangente. Aquilo que nós temos que fazer é pegar na informação, restringir o nível de informação que nós pretendemos e que sabemos que é fidedigno e distribuir esse nível de informação. Okay? E tudo isso, se quiserem, passem depois pelo nosso stand, nós estamos no pavilhão 2 e depois os colegas também, se vocês se quiserem, testam com eles como é que funciona aqui o nosso serviço. Okay? Não sei se tem alguma questão para colocar relativamente à inteligência artificial. Estou inteiramente disponível para vos ajudar, mas muito honestamente acho que isto não tem volta a dar. Não tenham receio da inteligência artificial e apliquem a inteligência artificial. Não tenham medo. Eu ainda hoje vejo malta com receio de dizer: eu fiz isto no chat GPT. Okay? Eu só vos digo uma coisa: eu quero que toda a minha equipa trabalhe com o chat GPT e Gemini e Cloud e tudo e mais alguma coisa. Quanto mais eficiente for a minha equipa, mais rentabilidade tem o meu negócio. E eu não tenho que ter vergonha rigorosamente nenhuma de dizer isso, como não tive quando vos disse que esta apresentação foi literalmente feita com inteligência artificial. Okay? Se tiverem alguma questão, estou inteiramente disponível para vos responder. Okay? Tá? Obrigado.